Bom dia, na paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus, mais um dia na presença de Deus. E como é bom estar mais uma vez aqui, adorando a Deus, trazendo algo daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E antes de qualquer coisa, vamos estar orando, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Eu queria orar nessa manhã pelo Felipe, né, esposo da irmã Tamires, que está completando mais uma primavera. Felipe, que Deus te abençoe e te guarde sempre. Orar aí pela sua vida, pela vida da sua esposa, suas filhas, e saber que Deus é Deus na sua vida, que Deus tem cuidado de vocês. Vamos agradecer a Deus por esse momento. Senhor Deus, Pai poderoso, estamos na Tua presença nesse dia. E nós queremos te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Deus, começando o nosso dia em relação à Tua palavra, daquilo que Tu tem falado conosco. Vemos hoje nessa madrugada, da forma que temos falado, clamando a Deus por vidas, clamando pela liderança da nossa igreja, pelos pastores, não só da nossa igreja, mas pelos nossos pastores, para que Tu venha restabelecer a saúde física, mental, o cansaço físico e mental que no decorrer dessas correrias os Teus filhos têm vivido, ó Deus. Mesmo que seja diretamente das suas casas, diretamente das suas igrejas, mas tem essa correria, Deus, de trazer algo sobrenatural para a vida de cada pessoa, Deus. E não é diferente aquilo que vamos nessa manhã fazer. Eu quero entregar o Felipe nas Tuas mãos, que está completando mais uma primavera, entregar sua esposa, irmã Tamires, suas filhas, e que Tu venha continuar abençoando. Da forma que vamos expressar nessa manhã o cuidado que Tu tem tido conosco, ó Deus, das coisas que Tu tem feito em nossas vidas. E eu te peço nessa manhã, tudo aquilo que vamos fazer, tira, Senhor, a nossa ansiedade de poder estar aqui, fazer o melhor, porque queremos fazer o melhor, queremos nos expressar de uma forma mais correta, mais objetiva. E nisso, ó Deus, às vezes nós ficamos aqui, Senhor, agitado, ó Deus, para tentar trazer o que Tu tem através do Teu Espírito Santo falado com as nossas vidas. Eu te peço nesta manhã, Espírito Santo, continua cuidando, continua zelando por nós, continua nos guardando, continua nos abençoando de uma forma sobrenatural. Eu louvo o Teu nome, ó Deus, porque eu já sinto a Tua presença real neste ambiente, a Tua Shekinah, a Tua glória sendo manifesta nesse ambiente. Muito obrigado, Deus, pela vida dos Teus filhos que têm nos ajudado, ó Deus, a estarmos entrando, ó Deus, diretamente nessas lives. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida. Toma também, Senhor, cada trabalho que irá ser seguido ainda nesse dia, o das 12 horas, das 15 horas com a rede de mulheres, os das 18 horas com o pastor Ivan. Senhor, toma cada vida nas Tuas mãos nessa manhã. Eu te louvo, ó Deus, porque eu creio numa coisa: Tu vai continuar falando conosco de uma forma sobrenatural neste dia. Eu não sei quantas pessoas já entraram e estão entrando agora, ó Deus, para não assistir o evangelista Edivaldo, mas ouvir aquilo que Teu Espírito Santo tem falado através da Tua palavra. E uma das coisas que eu tenho te pedido, Senhor, nas nossas orações, nos nossos clamores, nas nossas intercessões por vida, eu tenho pedido a Ti, Deus, que essa palavra alcance, Senhor, os corações aflitos, as pessoas que estão vivendo, Senhor, talvez com vidas agitadas, na correria, na preocupação. Mas nesta manhã, Deus, através da Tua palavra, através daquilo que Tu vai fazer conosco neste dia, Deus, oh Deus, já iniciando, ó Deus, mais um dia. Senhor, nós não sabemos até quando estaremos, ó Deus, nessa quarentena, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus, que estaremos a cada dia na Tua presença, buscando a Tua face, sentindo a alegria de poder dizer: Deus, eis-me aqui para fazer a Tua obra, para fazer algo daquilo que Tu tem colocado nas nossas vidas. Eu entrego as nossas vidas. Eu te peço nesta manhã, Deus, usa, Senhor, me usa como instrumento vivo nas Tuas mãos. Me faz entender daquilo que nós vamos ministrar nesta manhã para vidas nesse dia, Deus, porque Tu tem cuidado de nós. Oh Deus, a Tua palavra diz que basta a cada dia seu mal. E nós estamos vivendo a cada dia nós estamos vivendo, Senhor, porque o amanhã não nos pertence. Poderemos não estar mais aqui daqui a alguns minutos. Oh Senhor, Tu pode, com brado, Senhor, arrancar a Sua igreja dessa terra.
Mas uma coisa nós temos certeza: enquanto nós estivermos aqui, Deus, o Teu Espírito Santo estará falando através da Tua palavra, através das nossas vidas. Então continua cuidando de nós, continua cuidando das nossas vidas. Eu te peço nesta manhã, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Estivemos falando aqui do capítulo de Êxodo primeiro, do livro de Êxodo primeiro, segundo livro que escreveu Moisés. E uma das coisas que nós vamos falar nesta manhã, do cuidado que Deus tem tido conosco. E antes de ministrarmos esta palavra, antes de declararmos esta palavra nesta manhã, nós queremos louvar a Deus com Ele, daquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. E com certeza, Deus tem nos abençoado, através do seu poder. Amém? Então, abra sua Bíblia aí. Eu estou usando muito aqui o celular porque a letra fica mais clara para mim. A gente tem um pouquinho aqui de miopia, a gente usa um óculos de leitura um pouquinho. Então o que acontece? A Bíblia fica mais nítida para mim aqui e nós vamos ler isso aqui e tem que ser muito tremendo nessa manhã, Hoje eu estou um pouquinho mais calmo, vou tentar olhar um pouco mais para a câmera, porque minha esposa falou de volta, baixa um pouquinho a cabeça, olha para a câmera, fala com as pessoas. E o nervosismo na primeira foi muito, muito tremendo. Mas hoje a gente já está um pouquinho mais calmo, um pouquinho só. Mas vamos fazer um louvor nesta manhã que diz assim: Deus cuida de mim. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus
cuida de mim. Oh, aleluia! Como é bom saber disso. E nesse louvor que nós estamos ministrando nessa manhã, eu estava ali meditando na palavra de Deus ontem à tarde, né? Estivemos orando pela manhã, juntamente com um amigo nosso, estávamos clamando a Deus por vidas. E antes de nós iniciarmos a leitura da palavra de Deus, estivemos encontrando um irmão amigo nosso também, oramos por ele no carro ali, estávamos orando. E uma das preocupações de tantas coisas que têm acontecido, né? Nós que somos trabalhadores autônomos, mesmo aqueles que estão empregados, né? Aqueles que têm suas empresas, e há uma preocupação. Há uma preocupação porque as pessoas estão preocupadas, isso é notório, é claro, as nossas vidas, porque somos seres humanos, e nós ficamos preocupados com isso. Mas Deus nos deu a palavra para aquele irmão ontem, e foi tremendo o que Deus fez. E eu disse para ele uma coisa: Deus tem cuidado de você. E uma das coisas que me chamou a atenção, e tem me chamado a atenção, é que ele disse uma coisa muito interessante: Deus está nos apertando, irmão, para que nós nos acheguemos mais a Ele, para que nós venhamos ler a palavra dEle, para que nós venhamos orar, buscar a face dEle. E como é bom, irmãos, poder fazer o devocional na nossa casa, orar junto com a nossa família. E eu tenho falado sempre sobre isso, não só hoje, não só por causa da situação que estamos passando por essa pandemia, ou por essa quarentena, da forma que nós podemos falar nessa manhã, mas daquilo que Deus tem falado conosco durante todos os anos, todos os tempos. Nós temos que estar pronto através da leitura da palavra, buscando a Deus. E me chamou muita atenção que ele disse assim: Deus está nos apertando para buscar a face dele e ler. Olha, e eu pensei numa coisa quando eu saí daquele momento ali, eu fui para casa dizendo: Deus sempre falou conosco, em todos os tempos, desde que eu me conheço como servo de Deus, de ter aceitado Jesus. Deus tem falado conosco para nós buscarmos através a palavra dele. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocar enquanto ele está perto. E uma coisa que eu tenho aprendido durante todo o tempo, e isso nós vamos entender dentro desse capítulo 2 de Êxodo, é que guardar a palavra de Deus no nosso coração, esconder a palavra dele no nosso coração, para nós não pecarmos contra ele. E como é bom poder buscar a Deus, não só nesse momento de dificuldade, no momento da bonança, no momento em que o nosso celeiro estiver cheio, buscar a face de Deus. No momento em que o nosso celeiro estiver vazio, buscar a face de Deus. No momento em que nós estivermos passando por situações de enfermidade, buscar a face de Deus. O cristão, irmão, deve estar buscando a face de Deus o tempo todo. E agora nós entendemos através da palavra de Deus porque nós devemos guardar a palavra de Deus. Porque vai haver momentos que nós não vamos poder pegar o celular na mão, vai haver momentos que nós não vamos poder pegar a Bíblia na mão, vai haver momentos que nós não vamos poder ler a palavra de Deus. Mas como é bom guardar a palavra de Deus no nosso coração, esconder e saber que a palavra de Deus está entranhada nas nossas vidas. Isso é muito tremendo. E eu quero te mostrar nessa manhã, através da palavra de Deus, o cuidado de Deus. E eu disse para aquele irmão ontem, o cuidado que Deus tem tido com as nossas vidas. Vamos ler a palavra de Deus nesta hora. Êxodo capítulo 2 diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. Se nós pegarmos o contexto lá atrás, nós vamos lembrar daquilo que ministramos na quinta-feira, né? Da situação que Faraó tentou fazer contra a nação de Israel. E aqui nós vemos que foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, ou seja, continuou aquela linhagem. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio.
A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar umas das hebreias? A irmã do menino disse: querem que eu vá chamar uma das hebreias que te sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou a ele ser filho. Esta lhe chamou o quê? Moisés. E disse: por que das águas o tirei? Glória a Deus. Leitura da palavra de Deus tremenda. E lembrando da palavra anterior que nós trouxemos, que Faraó teve alguns planos que foram frustrados para tentar impedir que a nação de Israel continuasse crescendo. Mas nós não vamos falar de crescimento mais hoje da nação de Israel. Nós vamos falar do cuidado que Deus tem tido com as nossas vidas, do cuidado que Deus tem tido conosco. E nesse cuidado, quando eu estava lendo a palavra de Deus, eu estava meditando naquilo que nós iríamos trazer nesse capítulo 2 de Êxodo. E uma das coisas me chamou a atenção de que quando houve esse casamento entre o homem da tribo de Levi e uma mulher da tribo de Levi, que mais à frente, com certeza, na palavra de Deus, nós vamos ver que são os pais de Moisés, que é chamado de Arão e Joquebede, a sua mãe. E parece aqui que eu vou fazer uma coisa, como da vez passada que eu falei das mulheres, e louvado seja o nome do Senhor pelas nossas mulheres. E hoje às 15 horas nós temos aí a rede de mulheres, que é tremendo também. Mas parece que eu estou aqui só sempre falando das mulheres, mas não, porque Deus tem usado nesse capítulo, nesse texto, e tanto no contexto, no capítulo anterior, Deus usou as mulheres e continua usando. Porque nós vemos aqui no final do capítulo 1, lá no finalzinho, que qual foi o decreto editado por Faraó? Que pegasse os meninos e jogasse no rio Nilo. Já que não tinha mais solução do nascimento, vamos pegar todos os meninos e vamos jogar no rio. E isso, irmãos, eu imagino, quando houve esse decreto e quando houve essa situação que Faraó colocou para que fosse uma ordem dada, e a ordem de Faraó tinha que ser cumprida, e deve ter havido uma agitação no meio do povo egito para tentar cumprir a ordem. Sabe do que? Eles chamavam o Faraó Deus rei do Egito. Faraó era considerado como um rei, como um Deus para eles. E a ordem de Faraó tinha que ser cumprida. E nesse meio tempo, nessa correria que nós vemos lá no capítulo 1 e entramos no capítulo 2, o que acontece? Durante esse tempo, vem um homem, a Bíblia diz que vem um homem, toma por mulher da tribo de Levi e nasce uma criança. E eu imagino, enquanto houve esse tumulto ali entre os egípcios, ali, entre a nação do Egito, as pessoas ali de tentar cumprir a ordem, onde houvesse um choro de criança, e se fosse menino pegar e jogar no rio. E aquela mulher que teve aquele menino, a mulher que nós vamos ver lá na frente, chamada de Joquebede, a mãe de Moisés, tremendo isso. Ela deve ter sido, porque o que nós imaginamos quando nós começamos a olhar, a barriga começa a crescer pequenininha, daqui a pouco se torna uma forma enorme, E por ser uma criança formosa, devia ser uma criança grande, bonita,
E uma coisa me chamou a atenção, que aquela mulher deve ter se coberto de alguma coisa, feito alguma situação para que a barriga não aparecesse. E ali ela concebeu e deu à luz a um menino. Eu imagino naquela situação, aquela mulher falando assim, olha, meu Deus, o que eu vou fazer? Qual seria a estratégia daquela mulher? E o tempo todo escondendo a sua barriga, mas aquele menino, aquela criança iria nascer e, lógico, elas não tinham o que nós temos hoje para descobrir se era menino ou menina. E nós conhecemos da situação que hoje os judeus não procuram, muitos não procuram saber, mesmo com o que nós temos hoje, mesmo com toda a tecnologia, eles não querem saber o sexo, eles esperam nascer para saber o sexo. E aquela criança nasceu e era um menino, formoso, bonito, e com certeza naquele nascimento aquele menino deve ter chorado, né? Deve ter gritado, veio à luz, deu à luz e deve ter gritado. E como esconder uma criança com vontade de chorar, com vontade de se amamentar? Como esconder uma criança durante 3 meses? Meu Deus! Eu fiquei imaginando naquela situação da mãe de Moisés, daquela criança ter o cuidado de estar sempre amamentando. E uma coisa eu falei assim, ela deve estar o tempo todo dando de mamar àquela criança durante aqueles 3 meses para que ele não viesse chorar e para que aquele povo do Egito não viesse caçar aquele choro. Olha a estratégia que Deus deu àquela mulher, mais uma vez. Deus, e eu falei isso na mensagem anterior, que Deus tem nos dado a mente de Cristo. E hoje nós vamos falar do cuidado que Deus tem tido conosco, irmãos. O cuidado que Deus tem tido com as nossas vidas, o cuidado que Deus teve com o pai de Moisés, a mãe de Moisés, a irmã de Moisés. Deus teve cuidado com Moisés, e nós vamos ver isso dentro desse capítulo de hoje. E uma das coisas que me chamou a atenção, e tem me chamado a atenção desse cuidado. E olha só, concebeu no versículo 1, deu à luz, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e calafetou. Olha só. Por 3 meses eles conseguiram esconder. Mas a criança crescia, a criança chorava. Era perigoso, porque eu imagino, como se fosse aqueles cachorros, os cães de polícia, tentando encontrar cheiro, tentando encontrar uma criança, tentando encontrar um menino, porque devia chegar diante e dizer, olha, eu consegui encontrar um menino, eu consegui encontrar uma criança dos hebreus, joguei no rio. Isso seria talvez até para os egípcios seria até uma honra para chegar diante de Faraó. E ela conseguiu esconder por 3 meses. Depois, eu fiquei imaginando, de uma mãe saber que o seu filho, quando nasceu, era um menino, e houve aquele decreto de Faraó, houve aquele momento que Faraó disse, olha, pegou, nasceu, é menino, joga no rio, mata. E o rio Nilo era considerado, era considerado para eles como um deus, né? Eles se banhavam, eles se mergulhavam. Aí nós vamos ver isso dentro do texto, que a filha de Faraó, e eles bebiam daquela água, eles traziam aquele rio, o rio Nilo, como se fosse não, eles conheciam o rio Nilo como um deus da vida deles, tudo em favor daquele rio. E uma coisa que me chamou a atenção, ela conseguiu esconder por 3 meses aquela criança. Glória a Deus. Mais um pouquinho mais calminho hoje, graças a Deus. E uma das coisas que eu observei nessa mensagem que Deus tem colocado no meu coração nesta manhã, do cuidado que aquela mãe teve, mesmo eu imagino, irmãos, nós imaginamos pegar uma criança, né, com 3 meses de idade. Olha a situação que aquela mulher, que a mãe de Moisés, a Joquebede, estava junto com seu pai, junto com a sua irmã, né? E eu fiquei imaginando, Senhor, o que nós vamos falar hoje, do cuidado que Deus tem tido com as nossas famílias, e do cuidado, irmãos, que nós temos que ter com as nossas famílias, como homens e mulheres de Deus, como chefe de família, como mãe, né? Como pai de família, ter cuidado com a nossa família, com os nossos filhos, de trazer para a escola bíblica dominical, de trazer para os cultos de ensinamento, de ensinar a palavra de Deus dentro das suas casas.
Eu tinha uma preocupação, como eu tenho até hoje, de ser espelho para os nossos filhos, de que eles ficassem imaginando, olha, não, eu não quero ser espelho e dizer que eu oro muito. E uma das coisas que os meus filhos ficavam observando, que nós orávamos e continuamos orando até hoje. E essa foi uma da preocupação que nós queríamos trazer nesta manhã, de você ter o cuidado com a sua família, com os seus filhos. E como é bom você entrar no seu quarto, trazer os seus filhos e dizer, olha, nós estamos orando agora para Deus nos dar a solução, fazer com que aquela criança venha entender. Não, mas a escola bíblica dominical ensina, eu levo os meus filhos para o culto infantil, eu levo meus filhos para o trabalho infantil da minha igreja, mas nós temos que trazer os nossos filhos já no ensinamento. Ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. E isso nós vamos observar dentro dessa palavra. Tremendo quando houve aquela comoção entre o pai, o Arão, entre a Joquebede, entre a Miriam, entre a sua família ali. Eles começaram a entender o que Deus estava fazendo na vida deles. E sabe como eu entendo isso? Porque era uma tribo que cuidava, que tinha, era a tribo de Levi, os levitas, cuidava do templo do Senhor, cuidava das coisas de Deus, né? Nós vamos ver isso lá mais à frente, do cuidado que os levitas tinham com as coisas de Deus. E eu imagino como que eles não traziam isso para dentro da sua casa, para os seus filhos. Porque às vezes nós queremos cuidar muito das coisas na casa de Deus e se esquecemos de cuidar na nossa casa. Parece que nós estamos só exortando, não, irmãos, mas é uma realidade. Nós temos que cuidar da nossa casa, zelar das nossas coisas, para depois cuidar das coisas de Deus, mas cuidar primeiro das nossas casas. Eu estava falando esses dias para o irmão, primeiro Deus, segundo casa, terceira igreja. Porque se nós não cuidarmos das nossas casas, se nós não entrarmos nas nossas casas, colocar Deus nas nossas casas, né? Não tiver Deus na nossa vida, levar o Senhor para dentro dos nossos lares, para a nossa família, como nós vamos trazer família saudável? Não, mas lá tem a pastora Lucimar, a pastora Lucileide, tem os pastores que vão ensinar. Não, irmãos. Nós temos que colocar a palavra de Deus em primeiro plano dentro das nossas casas. O cuidado tem que partir dentro das nossas famílias, para depois nós trazermos uma igreja saudável, sadia, uma família sadia para dentro das nossas casas. E o cuidado que ela teve ali, de calafetar, de colocar dentro de um cesto, e eu imagino aquela mulher fazendo aquilo, com as lágrimas sendo derramadas, o seu pai ali do lado dela, com as lágrimas derramando, a sua irmã derramando as suas lágrimas. O que você vai fazer? O que vai acontecer com o nosso menino? O que vai acontecer com essa criança? Vamos colocar ele no rio, ele vai ser morto, ele pode, o cesto pode não aguentar, pode vir uma onda, pode vir um vento balançar ele cair. Mas ela sabia, eu tinha na certeza de que eu estou falando, de que ela conhecia o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus vivo, que faz milagres acontecer e que cuida de nós, irmãos. E eu disse para o irmão, olha, Deus cuida de ti, Deus cuida da sua família. E ele disse, Deus está falando comigo, irmãos, que eu tenho que me chegar mais para a minha família e orar mais com a minha família. E eu entendi nesse texto que Deus está falando conosco. Nós temos que estar na presença de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Oh, aleluia! É tremendo isso. E ela pôs aquela criança num cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, lançou no carriçal à beira do rio. Olha o que ela fez. Você que tem seu filho lá com 3 meses, né? Temos irmãos aqui que têm filhos com 1 ano, com 2 anos, com 3 meses, com 4, 5 meses. Pegar uma criança, colocar num cesto, colocar no rio e dizer assim, olha, Deus, está nas tuas mãos. Se o povo pegar aqui, se os egípcios pegar essa criança, eles vão afogar ela, vão lançar no rio. Mas, Senhor, o meu filho está nas tuas mãos. E aqui a mãe usa de inteligência, aqui a mãe calafeta, ela coloca ali, ela ajeita, eu imagino ela embrulhando ali o filhinho com aquelas roupas, com aquelas coisinhas que ela tinha preparado para o nascimento do seu filho, e colocar dentro do cesto e lançar no rio, para que o filho fosse lançado por sorte. Meu Deus! Eu comecei a chorar quando eu li essa passagem. E logo em seguida, olha o que é interessante, irmãos, quando nós criamos nossos filhos na presença de Deus.
E ela disse para a irmãzinha lá, para a irmã da criança, olha, vai acompanhando. E o rio Nilo tinha uns lugares, aqui fala carriçal, mas tinha aqueles matinhos que vão nascendo, tipo bambuzinhos colocados ali naquela beira do rio. E aquele cesto foi esbarrando devagarzinho. Eu imagino se passasse um vento, mas Deus acalmou toda a tempestade. Deus não fez com que chovesse talvez naquele dia. O vento não soprou forte, porque aquele cesto foi lançado ali de uma forma tão poderosa na mão de Deus, que foi encostando naquele carriçal e foi devagarzinho até chegar naquele lugar onde ia chegar. Meu Deus, eu glorifiquei a Deus, porque existia uma menina, a irmã de Moisés, que nós vamos conhecer mais à frente, né? A Miriam ou a Miriam. E se imagina que ela devia ter de uns 7 a 8 anos. Eu imagino aquela criança, né? E olha interessante, irmãos, ensina o caminho que o teu filho deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. E aquela criança devia ser ensinada através dos seus pais, que eram descendentes dos levitas, que eram descendentes da tribo de Levi, criada pelos seus pais ali na presença de Deus. E o choro, eu imagino o choro daquela família, por ter que lançar uma criança no rio, e aquela menina acompanhar. Mas a estratégia de Deus para a nossa vida, porque Ele cuida de nós, irmãos, é muito tremenda. E eu não tenho preocupação, hoje talvez não tenho preocupação, mas existe preocupações na nossa vida com aquilo que havemos de vestir, ou com aquilo que havemos de comer. Mas se Deus tem cuidado da erva do campo, e amanhã ela não vai existir mais, muito mais Ele vai cuidar de nós. E o versículo ainda diz, olha, homem de pouca fé. Eu entendo isso, irmãos, dentro dessa palavra, porque Deus cuida. E aquele menino foi lançado no rio. Aquele menino foi lançado e aquela criança começou a correr ali pela beira do rio. Imagina ela se machucando por aquele meio daquele junco, daquele carriçal, daqueles matos. E ela dizendo, olhando e correndo, mas uma criança que foi ensinada a temer ao Deus de Israel, ao Deus poderoso, talvez de 7 a 8 anos de idade, mas é ensinada no caminho do Senhor, irmãos. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus. Tremendo. Diz a Bíblia, a irmã do menino ficou de longe para observar o que se havia de suceder. E ela foi observando. Entende-se por quê? A igreja começa dentro de casa. Ah não, eu preciso levar os meus filhos, eu preciso levar na escola bíblica dominical, eu preciso que os professores estejam aptos, e glória a Deus que nós temos irmãs e irmãos que estão aptos aqui para ensinar os nossos filhos. Mas aí, o ensinamento da palavra de Deus, ele começa dentro de casa. A Bíblia diz, ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. E Miriam foi ensinada na palavra de Deus com a idade que ela já tinha. E ela foi caminhando ali pelaquela beira do rio, para ver o que havia de acontecer com seu irmãozinho. Eu imagino lá o choro de Miriam, meu Deus. Aquela irmãzinha chorando, meu Deus, guarda meu irmãozinho. E os pais em casa preocupados, não somente com a criança que estava no cesto, mas também com a Miriam. Por quê? Porque o rio Nilo, ele dava sequência para algumas coisas para o Egito, e era no Egito ali. E a Bíblia diz lá embaixo, nós vamos ver isso aqui, vendo que, só entrar aqui rapidinho, a filha de Faraó, vou voltar aqui, me perdi um pouquinho, mas nós vamos voltar. Oh, aleluia. Lá no versículo, deixa eu botar o óculos que sem esse aqui eu não enxergo nada mesmo. Versículo 5. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e tomou. E abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ali, irmãos, tremendo. O menino começou a chorar quando ela abriu aquele cesto. As donzelas que estavam acompanhando a filha de Faraó, né, viu aquele cesto passando, e recebeu uma ordem para lá pegar o cesto, olhar, era uma criança. E o interessante é que quando ela abriu o cesto, pegou a criança,
e levou até a filha de Faraó e disse assim: é uma criança dos hebreus, é uma criança hebreia. E eu fiquei imaginando, meu Deus, como conhecer uma criança que estava dentro de um cesto? Talvez pelas suas roupas, talvez pelas vestimentas, né, simples, humildes dos hebreus. Mas existe uma coisa que me chamou a atenção, que Moisés já tinha, aquela criança já tinha 3 meses, nós vamos falar de Moisés, porque era Moisés, aquela criança tinha 3 meses de idade, já. E uma das coisas que quando nós que conhecemos essa passagem, nós conhecemos o judaísmo em relação à palavra de Deus, quando alguém olha uma criança circuncidada, porque todo judeu, toda criança judia era circuncidada, fazia, como nós chamamos do brit milá, fazia aquele corte no pênis, no prepúsculo ali da criança para fazer a circuncisão. Talvez nesse momento, ao abrir o cesto, ao olhar aquela criança para ver se era menino ou menina ali, porque tinha essa preocupação. E eu imagino quando aquelas donzelas da serva de Faraó pegou, da filha de Faraó pegou aquela criança, deve ter falado: olha, é um menino, e é hebreu, vamos afogá-lo. Eu imagino aquela situação das donzelas dizer para a filha de Faraó: é um hebreu, é um menino, vamos afogá-lo. E a preocupação da irmãzinha de Moisés, olhando o seu irmãozinho ali, já sendo tomado naquele colo, sendo saído daquele cesto, para chegar nas mãos de mulheres egípcias, de uma filha de um egípcio, de um rei terrível, da preocupação. Mas Deus tem os seus meios de cuidar de nós. Deus tem os seus planos para cuidar de nós. Deus cria situações. Deus envia coisas tremendas para a nossa vida para cuidar de nós. Abrindo, viu a criança, eis que o menino chorava, teve compaixão dele e disse: este menino, por isso que eu disse aqui, pode ser pelas roupas ou pode ser pela circuncisão. Este menino, olha o que diz o texto, lá no versículo 5 em diante: este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, saia a menina escondida lá, disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Meu Deus, isso é muito tremendo. Olha a estratégia que Deus deu àquela criança. Olha como é bom saber que existem crianças, os nossos filhos, que estão sendo criados com temor da palavra de Deus. Uma criança de talvez 7, 8 anos, a Bíblia não fala sobre isso, não fala a idade, mas era uma menina, né? Era uma criança. Sai do meio, talvez com medo até de chegar perto, porque ali tinha a princesa chamada filha de Faraó. Eu li o nome, mas eu não me atrevo a falar o nome, que é muito difícil, da filha de Faraó. Depois você pesquisa, porque vai ser difícil eu falar aqui. A filha de Faraó. Interessante isso, irmãos. É que quando ela chega diante daquela, talvez chorando, talvez nem com choro, mas tremendo, e disse: olha, você precisa de alguém para cuidar dessa criança? Eu conheço, quer que eu vá chamar alguém? A estratégia de Deus, o cuidado de Deus por nossas vidas, de usar uma família, de usar uma criança, de usar uma estratégia poderosa para cuidar da vida daquele que seria o libertador do povo de Israel através de Deus. Olha o cuidado que Deus tem tido conosco nos últimos dias, irmãos. Olha o que Deus tem feito conosco nos últimos dias. Olha o que Deus tem falado conosco nos últimos dias. Olha o que Deus tem agido conosco nos últimos dias. Olha as estratégias que Deus tem dado às nossas igrejas nos últimos dias, para que nós venhamos nos alimentar da palavra dele. Olha o cuidado que Deus está tendo conosco durante essa quarentena, durante essa pandemia, durante essas situações que Deus tem feito conosco. Como que nós vamos saber de investir? O que nós vamos fazer no amanhã? O amanhã pertence a Deus, o hoje nós estamos vivendo, e o hoje Deus tem cuidado de nós. Eu quero acreditar e tenho fé para isso, e uno a minha fé, a sua fé em casa aí, uno a minha fé aonde você esteja assistindo essa mensagem de Deus. Eu uno a minha fé com a sua fé, porque na situação que você está vivendo, Deus cria situações como criou a situação
para que Moisés parasse ali, para que a Miriam chegasse ali, para o cuidado de Deus com a nossa vida. Deus está criando situações dentro dessa pandemia, irmãos, em situações que venham cuidar das nossas vidas. Oh, aleluia! Deus está cuidando de nós. Meu Deus, eu tenho dito para os irmãos que quando nós estamos aqui fazendo a obra de Deus ainda, fazendo algumas coisas que nós podemos fazer, até porque eu disse para os irmãos, olha irmãos, eu tentei imaginar de tantas coisas que eu poderia vender salgado, vender cama, mesa e banho, vender tudo aquilo que eu faço, mas todas as coisas que eu tentei fazer está parada. E eu falei, Deus, como nós vamos usar a estratégia para manter as nossas vidas? E o Espírito Santo falou ao meu coração, ele está te falando nessa manhã, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de nós, Ele está criando situações em nossas vidas para cuidar das nossas vidas. E eu te digo uma coisa com a ousadia do Espírito Santo, naquilo que nós estamos ministrando nesse ano, no início de ano, de ousadia. Deus está me dando estratégia, a minha esposa, os nossos filhos, e entrar na nossa casa, clamar ao Deus de Israel, Deus poderoso, e nos dando estratégia para vivermos nessa situação de pandemia, nessa situação de quarentena, e Deus está cuidando de nós, irmãos. Eu não sei como você está passando hoje aí, eu não sei como está a sua situação. Aquele irmão me mostrou uma preocupação muito grande. Olha, disse, irmão, eu fazia tanto serviço durante a semana, eu fazia tantas coisas durante a semana toda, eu tinha uma situação financeira dessa forma, e hoje está dessa forma assim, abaixou, eu tinha uma situação talvez assim, vamos colocar, de 10 mil reais, uma situação, não que seja isso, e hoje eu estou entrando no meu caixa 100 reais. E a preocupação, porque nós nos preocupamos. E naquele dia eu disse, olha, Deus, Ele vai cuidar de você. Deus vai te dar estratégia para que você crie alguma coisa, como criou aquela estratégia entre Arão, Joquebed e Miriam, e criou aquela situação para que Moisés parasse naquele momento. Ali no rio. Oh, aleluia. E deixa eu te falar uma coisa, para nós sermos mais rápidos e objetivos. E eu estou levando mais um pouquinho de tempo hoje, porque eu sei que Deus está falando com você nesta manhã. Oh, aleluia. E quando abriu o 6 ali, nós já vimos isso. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te cria criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó, leva este menino e o cria. Olha isso aqui, irmãos. Meu Deus. Pega esse versículo da mensagem da palavra de Deus. Oh, aleluia. Pega esse texto que nós estamos lendo nesta manhã. Olha que tremendo. Olha o que Deus vai fazer com Arão, Joquebed, Miriam e Moisés. Olha o que Deus está fazendo, irmãos. A filha de Faraó era aquela menina que tinha, também não sei a idade, também não sei qual o tempo de idade que ela tinha ali, mas era filha, talvez uma menina, talvez já uma moça, talvez não tinha condições para nada ali em relação a uma criança, eu digo uma criança. Mas olha a estratégia de Deus. E olha esse texto tremendo que Deus nos leva a entender o cuidado que Deus está tendo conosco. Irmãos, nós estamos vivendo uma quarentena, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo esse tal de coronavírus, esse tal de Covid-19, não sei nem se eu estou falando certo, mas olha a estratégia que estava acontecendo de tentar destruir uma nação por completo, para não ter mais forças para nada. Olha o que Satanás estava tentando, através do rei do Egito, fazer contra a vida do povo de Israel. E com isso tentar parar a igreja do Senhor. Porque lá desde o Jardim do Éden, lá do início, ele tem tentado parar a igreja do Senhor. Mas desde que ele saía da semente da mulher, ia levantar um homem, ia levantar um tremendo Deus poderoso que ia pisar na cabeça da serpente. E Deus continua falando através dessa palavra. E olha essa estratégia tremenda de Deus para a vida de Arão, Joquebed, e o conforto que Deus trouxe à vida dessa família. Nós estamos falando da família nessa manhã. Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai sair, pois a moça chamou
leva-te este menino e cria-mo, pagar-te-ei, olha irmãos, que coisa tremenda, pagar-te-ei o teu salário, além de voltar aos braços da mãe. Isso é tremendo, isso eu me sinto hoje cuidado pelos braços de Deus, salabachuri e alabás. Eu me sinto cuidado pelas mãos de Deus nesta manhã. Olha o que a filha de Faraó diz para a mãe de Moisés, para Joquebede, mulher de Deus. Olha o que Deus diz para a sua família nesta manhã. Olha, eu vou te dar um salário, eu vou te abençoar durante essa pandemia, durante essa quarentena. Eu vou cuidar da sua vida. Isso é tremendo, irmãos. Oh, aleluia. Olha o que ele está dizendo. Olha o que a filha de Faraó diz. Isso eu vou repetir para você entender o que Deus está falando aqui. Eu vou repetir para você entender o que Deus está falando com você nesta manhã. Pagar-te-ei o teu salário. Oh, meu Deus. Duas coisas tremendas que acontecem aqui. Ela vai pagar o salário da própria mãe que vai alimentar o próprio filho. Meu Deus. O que foi lançado no rio, para que fosse, como diz aquela palavra, vou me lembrar aqui, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Lança aquilo, a tua ansiedade no Senhor, e Ele vai te abençoar. Lança o teu cuidado no Senhor, e Ele vai te abençoar, irmão. Lança o teu cuidado nas mãos de Deus, e Ele vai te abençoar. Lança o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Deus não tem cuidado da erva do campo, Deus não tem cuidado dos lírios dos vales, Deus não tem cuidado dos passarinhos. Por que de ti Ele não cuidará? Deus tem cuidado de você durante essa quarentena. Oh, meu Deus, é muito tremendo. É muito gostoso ministrar essa palavra nessa manhã. A mulher, a filha de Faraó, chamou na estratégia que Deus deu a uma criança. Olha, irmãos, a estratégia de saber que o seu filho é criado na palavra de Deus. De saber que você não espera só uma escola bíblica dominical, que é muito bom isso, escola bíblica dominical. Você não espera só o trabalho do DEPIM, não, irmãos. Você não espera só o trabalho de berçário, não. Você ensina o caminho do teu filho dentro da tua casa, para quando ele chegar na igreja, ter assim, dizer, eu sirvo a um Deus que os meus pais servem dentro de casa. Sabe o que Miriam estava dizendo ali, quando teve aquela atitude? Eu sirvo a um Deus que os meus pais têm me ensinado dentro da minha casa, dentro da minha tenda. Oh, aleluia! A mulher tomou a criança. Olha só. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou a ele ser o filho. Este lhe chamou o quê? Moisés. Disse, porque das águas o tirei. Antes de nós terminarmos essa mensagem, olha o que Deus fez. Pagou o salário. Aquela mulher, além de criar o seu próprio filho, e uma das coisas, irmãos, que me chamou a atenção, quando a filha de Faraó pegou aquele menino que era para ser morto. Talvez aquelas donzelas devem ter criticado, mas de repente pensado, de repente até ter cogitado em falar com a princesa do Egito, mas deve ter se calado, ou se falando, ela disse, olha, eu vou criar porque o Deus Nilo me deu essa criança, saiu das águas, ele me deu, o rei Nilo, o Deus Nilo me deu, o Deus Nilo me deu. Mal sabia ela da estratégia de Deus, que ela estava pegando aquela criança e dando para a mãe cuidar, e ainda pagando para ser criada. Deus dá uma estratégia a você nessa manhã, irmãos. Eu não sei qual é a estratégia que Deus vai te dar nessa manhã, mas uma coisa eu quero te clamar nessa manhã para a sua vida. Você chefe de família, você mãe de família, você mãe e pai, leve os seus filhos para dentro do quarto, leve os seus filhos, se não tiver um quartinho lá, leve para dentro da sala, ensina dentro de casa durante essa quarentena, lê a palavra junto, ministra junto, não ministro sozinho não, declare. Hoje a minha filha tem 30 anos, mas eu digo 30 anos, tem 30 anos, eu chamo para dentro de casa, chamo para ver perto da gente, vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a Deus. Chame o seu filho, irmãos.
Não espere alguém chamar, não chame ele, diga, ó, é momento de oração. Mas não é momento só de oração quando estiver dentro da quarentena, não. Quando estiver passando pela pandemia, passou a quarentena, passou a pandemia, continue clamando a Deus com a sua família. Porque olha a estratégia que Deus deu a uma família. Ela recebeu um salário. Porque eu quero te dizer nessa manhã, nessa mensagem, nesse texto do salário, Deus, além de tirar toda a preocupação da Joquebede, do Arão, da Miriam e do Arão, se não me falha a memória, de tirar toda essa preocupação, irmãos, ainda cuidou, dando um salário. Eu imagino ela pegando aquele salário e dizendo, oh, o Deus de Israel, aleluia, tem cuidado de mim. Talvez se esse louvor que nós cantamos, Deus cuida de mim, tivesse naquele momento, ela ia dizer, ó, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, não ando sozinho, não estou sozinho, porque Deus cuida de mim. Aí aquela mulher leva o seu filho para casa de volta. Depois acontece uma coisa. Disse alguém assim, você está sempre deixando o gancho para uma mensagem depois. Porque eu estou lendo o Êxodo, está sendo muito bom para mim, muito proveitoso essa leitura do Êxodo. E aquele menino, sendo aquele menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, do qual passou a ele ser filho da filha de Faraó. Essa lhe chamou Moisés, porque disse, porque das águas o tirei. Esse nome nós vamos ver depois, estudamos isso um pouquinho, né? Não tem nada a ver com o nome hebreu, mas é das águas, porque das águas foram tiradas. E se você estudar sobre o nome de Moisés, você vai ver que tremendo. E ela disse, olha, o Deus Nilo me deu. Eu tirei ele das águas. Né? Então ele me pertence. Vai lá, cria, faz o que você tem que fazer e me traz de volta. Mal ela sabia. Eu imagino... Fiquei imaginando a situação dela ao colocar esse garoto, que era hebreu, dentro de um palácio. E se você pegar a história toda de Moisés, Moisés estudou nos melhores colégios, no melhor colégio. Moisés foi bem ensinado. Mas mal sabia Faraó e a filha de Faraó que ela estava levando uma criança, aleluia, que seria o libertador do povo de Israel. Mal ela sabia, e a estratégia de Deus, irmãos, Deus usa aquele que tem para suprir as nossas necessidades. Deus usa aquele que tem, Deus usa as pessoas que têm, talvez Deus tenha usado pessoas para suprir as nossas necessidades. Deus usa pessoas que a gente menos imagina, como usou a filha de Faraó para levar o menino e criar ele dentro de um palácio egípcio, com as melhores coisas, e ainda deu durante até o crescimento dele um salário para os seus pais. Oh, aleluia! Eu quero te deixar essa palavra nesta manhã, essa palavra poderosa que Deus tem falado comigo nesta manhã, em relação às nossas famílias, em relação aos nossos filhos, em relação aos nossos cuidados, daquilo que nós devemos fazer. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Se Deus tem cuidado de mim, da minha família, dos meus filhos, Deus tem cuidado da minha família. Cheguei lá para minha mãezinha, ela disse, meu filho, como é bom saber que Deus tem cuidado de mim. E nós choramos juntos, porque Deus tem cuidado de nós. Eu quero orar nesta manhã pelas famílias, não só da Conquistando a Vitória. Eu quero orar por todas as famílias. Irmão, irmã, pais, mamãe, não esperem chegar dentro do DEPIM, não esperem chegar dentro da escola bíblica dominical. Irmãos, não esperem passar a pandemia, passar a quarentena para dizer, eu vou levar os meus filhos agora a ler a palavra de Deus, eu vou ensinar o meu filho a ler a palavra de Deus. Não espere passar isso, irmãos. Comece a fazer isso hoje. Comece a fazer isso agora. E o que eu quero te trazer nesta manhã, irmão, irmã, chefe de família, Deus tem cuidado de nós. Eu não sei, eu cheguei esses dias em casa e falei para minha esposa, nós sentamos ali para tomar um café com um amigo nosso, irmão amigo nosso,
Eu disse, meu Deus, como é bom sentar aqui na cadeira, não na mesa, sentar na cadeira, sentar aqui, tomar um café e saber que a minha mesa está sendo cuidada por Deus. Eu vejo a multiplicação chegando. E se eu entendo a multiplicação de pães daquele tempo do Senhor, eu vejo a multiplicação chegando à minha mesa, irmãos. Eu vejo meus celeiros sendo abençoados. Eu abençoo os celeiros nesta manhã. Eu abençoo a sua empresa. Abençoo tudo aquilo que você está colocando as mãos. Ministra agora sobre a sua família. Não fique apreensivo com o que vai acontecer amanhã. O amanhã pertence a Deus. Comece a declarar a sua vitória nesta manhã, neste dia, em nome de Jesus. Lembre-se de todo esse texto de Êxodo 2. Lembre do cuidado que Deus está tendo com a vida de Moisés, irmãos. Eu nunca imaginei pregar dentro desse texto. Eu sempre procurei texto às vezes mais fácil para mim. Mas Deus tem me levado a esses textos, porque Deus tem cuidado de nós. Aleluia! Então receba nesta manhã. Senhor meu Deus. Oh, aleluia! É uma palavra ministrada não pela pessoa do evangelista Edivaldo. Meu Deus! Essa mensagem foi lançada no meu coração há alguns meses atrás. Eu comecei a esmiuçar essa palavra. E tu falou do sobrenatural, do cuidado que tu estás tendo conosco. Eu não sei quantos estão passando, Senhor, e os momentos que estão passando neste dia. Mas, Senhor, alguém chegou e disse, olha, eu estou chegando, está chegando mais a Deus, eu estou lendo mais a Tua palavra, eu estou, Senhor, orando mais. Ah, Senhor, dentro dessa pandemia, eu estou, Senhor, voltando para Ti, Deus, que seja assim, Senhor. Mas que ao passar a pandemia, ao passar a quarentena, Deus, essas pessoas saibam, Senhor, que Tu estás cuidando de nós em meia quarentena, em meia pandemia, em meio a qualquer situação. Tu estás cuidando das nossas vidas. E eu louvo o Teu nome, porque nesta manhã, eu tenho certeza disso, Deus, que esta palavra alcançou e está alcançando a Deus inúmeras pessoas. Eu abençoo os meus pastores, abençoo as minhas lideranças. Sabe por quê, Deus? Eles estão sendo, Senhor, estão sendo alimentados através da Tua palavra. Há, Senhor, uma correria, há uma exaustação, Senhor, porque as pessoas precisam parar para ler, estudar. Senhor, eu vi pessoas que estão atendendo online, Senhor, e está tendo assim, Senhor, um cansaço físico e mental, mas Tu estás cuidando de cada profissional, seja da saúde, seja, Senhor, autônomo, Senhor, seja nas empresas. Tu estás cuidando de nós, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, em nome de Jesus, e agradeço a Deus por esse dia. E não esqueça, 12 horas, estaremos aqui, né, ministrando a palavra de Deus, não eu, mas será, se não me engano, a pastora Lucileide Marcos, né, e às 15 horas estará a rede de mulheres, e 18 horas, irmãos, se alimente da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, no nome de Jesus. Amém.